Boa noite, quinta-feira, 29 de agosto. Sejam todos bem-vindos. Essa live vai ser uma live muito interessante, tanto para quem é homeopata, tanto quanto para quem é, vamos falar assim, paciente e gosta de entender um pouco mais como a homeopatia é feita, né? Nós vamos falar hoje de repertorização. E eu quero passar a palavra para o Gilberto, que vai iniciar aí a nossa live. Olá, pessoal. Então é o seguinte, nós estamos já programando de ter outros convidados aqui conosco, mas ainda temos na próxima semana, se tudo der certo, eu e o Hamilton estaremos entrevistando o Rogério e depois já temos convidados diferentes para fazer rodízio com outras pessoas e também explorar mais alguns assuntos diversificados. Em relação ao nosso tema de hoje, a repertorização, eu quero aproveitar, antes de tudo, para falar da minha experiência nesse final de semana de assistir uma live organizada pelo grupo ligado ao Sankaran, o Sankaran, Rajan Sankaran, que é um homeopata indiano, e que organizaram uma live com a participação de homeopatas em vários países, e foi muito interessante. Eu quero destacar primeiro a tradução do Carlos Eduardo Leitão, que foi ótima, muito boa, porque as legendas estavam muito pequenas, estava difícil para ler, e com a participação dele deu para acompanhar muito bem. No conteúdo da live tem duas coisas que eu gostaria de comentar. A primeira é que, na visão de muitos homeopatas, inclui o Sankaran, desse grupo, que seguiu a tradição do Hahnemann de classificar medicamentos homeopáticos em 3 miasmas: sifilítico, psicótico ou psórico. Mas tem uma versão do professor Massi Elizalde, da Argentina, que propõe que todo medicamento é trimiasmático em potencial, ou seja, que aquele que tem mais informação num desses miasmas, seja psora, sífilis ou psicose, quando for mais experimentado, ele vai preencher as lacunas e vai oferecer informações dos 3 miasmas. Isso é muito interessante. Na dialética, que nós também ainda vamos estudar aqui mais adiante, o estudo da matéria médica dialética ajuda muito nesse sentido, que nós vamos entender que existe sempre um sim e um não, dia, noite, amor, ódio, liberdade, prisão, e assim sucessivamente. Existe a visão e existe a cegueira. A visão pode aumentar muito, e com muita acuidade, muita sensibilidade, e ver duplo, etc., mas também pode diminuir progressivamente até que chega a um ponto de perda completa. Assim, tudo na vida tem essa dualidade. É possível que ela seja universal, então os medicamentos homeopáticos também entram nesse esquema. Isso nós vamos ver com bastante detalhe mais adiante. Então, é importante essa informação para você, para não ficar preso a alguns conceitos, algumas ideias, que, embora tenham sido muito válidas no início da homeopatia, como essa questão dos miasmas e trimiasmáticos, eu entendo que a hipótese do professor Márcio Elizalde é mais consistente e também mais ampla. Esse é um dos comentários. E eu acho que os casos clínicos apresentados foram muito interessantes, muito instrutivos, casos muito ricos, e oportunamente, se ainda acontecer, tem alguma coisa que eu posso utilizar também para fazer comentário em relação a um caso clínico. Eu não sei se a live vai ficar disponível. Todos os casos muito interessantes, uma riqueza de informações. Um deles eu acho que eu gostaria de explorar mais com vocês numa outra ocasião. Então vamos para a repertorização, que é o nosso tema de hoje, e eu vou perguntar para vocês o que é necessário para fazer uma repertorização. O que a pessoa precisa, né? Além do repertório, obviamente, né? Preciso ter um repertório ou um programa, né, que seja capaz de executar a repertorização. Mas, assim, do ponto de vista do sujeito, né, do homeopata, do profissional que está trabalhando com homeopatia e ele quer fazer uma repertorização, qual que é o conhecimento que ele tem que trazer para executar essa operação? Talvez o Rogério até pudesse falar um pouco antes disso, o que é a repertorização, né? O que é fazer uma repertorização? E eu depois retomo. Pode ser, Rogério?
Pode. Então, a repertorização eu entendo como sendo a base, né, para se chegar ao medicamento adequado para o paciente que está ali na consulta. Então, a repertorização, de uma maneira bem ampla, ela é feita em cima dos sintomas que o paciente, durante a consulta, vai nos fornecer, né? E o Gilberto, daqui a pouco, ele vai explicar bem o que é um sintoma homeopático, né? Porque nem tudo que o paciente nos diz, por exemplo, né? Estou com dor de cabeça. Dor de cabeça é um sintoma? Sim, mas de uma maneira, vamos falar assim, não é um sintoma, não é considerado para nós o homeopata um sintoma homeopático porque ele não tem profundidade, né? Não é esse termo que a gente entre nós usamos, mas para que fique fácil para o pessoal leigo, né, que não é da área, entender. Então a gente precisa buscar um melhor entendimento de como essa dor de cabeça é, né? O local, o horário, a sensação, por exemplo. O que é uma sensação de uma dor de cabeça? Ela pulsa, ela lateja, ela tem uma sensação que explode, ela tem uma sensação em aperto, ela tem uma sensação que pode arder, né? Ela acontece na fronte, na têmpora, no ocipício, né? Enfim. Então, o sintoma homeopático ele precisa ser bem modalizado para a gente considerar a sua inclusão na repertorização. Então, a repertorização é um conjunto de sintomas. E que, igual o Gilberto falou, né, existem livros, né, eu não estou com o meu aqui, mas seria, às vezes, até a gente mostrar, mas enfim. Né, e hoje em dia existe softwares, né, que a grande maioria, eu acredito que quase 100% dos homeopatas hoje se utilizam de um software para colocar, né, esses sintomas, né, que vão ser a base da nossa repertorização, ok? E por enquanto eu não estou vendo nenhuma pergunta aqui, tá, pessoal? Mas fiquem à vontade para fazerem as perguntas, as dúvidas que forem surgindo. E é isso, Gilberto. Aí eu gostaria que você aprofundasse mais no tema aí, né, vamos falar assim, a base da repertorização, que são os sintomas. Ok. Eu penso, Rogério, que se nós ajudarmos as pessoas que querem entender esse assunto ou vão estudar, pessoas que estão fazendo curso de homeopatia, se nós ajudarmos para que elas não se preocupem com coisas inúteis, eu acho que já ajuda bastante, sabe? Não se preocupar qual que é o tipo de sintoma mais importante. Aí eu coloco assim, por exemplo, o Marci Elisaldi, durante algum tempo, defendeu a ideia que eram as ilusões. Já o Sankaran propõe que seja valorizado as sensações. E assim, as explicações variam, têm valor, sim, mas eu entendo que mais importante é o profissional com o seu paciente, ali naquele entendimento, naquela relação profissional-paciente, é que aflora o que é mais importante para a repertorização. O que nós vamos fazer é pegar aquilo que consideramos de maior valor e jogamos no livro para fazer a repertorização, ou melhor, no software, né? No programa. O programa ajuda muito. Eu vou voltar a falar sobre isso daqui a pouco. Mas agora sim, eu quero então tirar a pessoa, digamos assim, da preocupação que tem algum esquema de repertorização que é o melhor. Você vai extrair aquilo do paciente que você acha mais significativo. Para você fazer isso, então, eu digo que você tem que trazer uma certa base de conhecimento que é possível você adquirir através do estudo da semiologia homeopática. Você vai estudar semiologia. Tem um livro que eu usei tem muito tempo, né, quando eu estava começando os meus estudos de homeopatia, que é o livro Semiologia Homeopática, de um autor argentino chamado Luiz de Tines. Vou dar uma boa noite aqui para a Vilma, para a Juranda e para a Narcisa. Muito bem-vindas ao nosso encontro sobre repertorização. O estudo da semiologia é que nos ensina que aquele discurso, aquela fala do paciente tem um significado, tem um nome. Então, é como se você estivesse aprendendo o idioma homeopático, porque você vai traduzir aquele fato, aquele sentimento, aquela atitude para uma linguagem própria, uma linguagem particular da homeopatia. E isso é muito relevante. Então, não adianta você querer aprender, você está aprendendo um idioma, por exemplo, está aprendendo inglês. Você tem que, quando pega lá um objeto,
uma fruta, né, e fala que aquela fruta tem um nome. Pode descrever que ela tem uma casca rugosa, né, que ela tem ainda uma outra membrana interna branca, e que ela é muito saborosa, é bastante líquida, e você vai descrevendo e tal, né? Mas você vai chegar num ponto, essa é a laranja, ela tem nome. Então, certos sentimentos, certas atitudes, reações, você vai perceber que ela tem um nome, uma forma particular de ser descrita no conhecimento homeopático. Isso se chama, então, a tradução, né? A semiologia vai te capacitar para fazer isso. É muito recomendável que o estudante, o profissional, avance nesse estudo, nesse conhecimento, porque tem muito material. Além disso, é claro, pegar o repertório e estudá-lo, ler e olhar. Você vai na literatura homeopática, na semiologia e pega. A Juranda está trazendo aqui para mostrar para vocês o livro Semiologia Homeopática Luiz de Tines. Esse livro está disponível em PDF na internet, para quem consegue estudar pelo computador, tá barato, tá de graça. Então, oi Marisete, boa noite. Prazer em ter vocês aqui, meninas. É um time muito feminino esse que está conosco hoje. Então, se você está fazendo um curso de homeopatia ou já fez e quer trabalhar com um pouco mais de qualidade, você precisa realmente continuar estudando. Não acredite que você faz um curso, o curso de homeopatia hoje é tão fácil de fazer, né? É um dia e meio de aula por mês, durante 2 anos, às vezes 3 anos, não pesa na atividade de ninguém, dá para se fazer. Mas agora, se você não estudar, e acontece às vezes que a pessoa faz um curso. Eu me encontrei com uma amiga minha de muitos anos e o filho dela tinha se formado em medicina e tinha concluído o curso de homeopatia recentemente. Então, conversamos um pouco ali, estávamos num congresso de homeopatia, e aí ele disse, bom, eu terminei o curso de homeopatia, agora, mês que vem, eu estou começando de acupuntura. Assim, gente, não dá para você servir a 2 senhores, você tem que estudar mais tempo homeopatia, tem que se concentrar, de preferência continuar estudando em grupo, e depois de bastante estudo, o pessoal na Argentina, a escola médica homeopática argentina, dizia que eram necessários 5 anos para você estudar, para você complementar a formação depois do curso na escola. Então, a repertorização, o repertório matéria médica, a gente estuda a vida inteira e, de vez em quando, ainda se depara com alguma coisa no repertório que a gente nunca tinha visto e não sabia que existia aquela característica. Os dados da matéria médica, que são os efeitos obtidos na patogenesia, e são reunidos e muitas vezes enriquecidos com a prática clínica dos homeopatas mais experientes, se transforma em matéria médica. Essa matéria médica, ela é transformada em repertório. Te diz que o repertório é a matéria médica do avesso. Enquanto uma matéria médica, você pega um medicamento, ele tem muitas informações, muitos dados ali referentes àquele medicamento. No repertório é o contrário, ele pega um efeito, uma característica, e fala quais são os medicamentos que têm aquela característica. Vamos pegar, por exemplo, transtornos por indignação. Indignação, vocês sabem, é um sentimento de injustiça e que a pessoa sente ou reage de alguma forma àquela situação em que ela entende como sendo injusta. Então, se você pegar ali, você vai ver que provavelmente tem Nus vomica, Stafisagra e etc. Não tem muitos medicamentos, mas tem alguns a mais, além desses 2 que eu mencionei. Então, o repertório, quando você faz uma repertorização, você está selecionando os dados mais típicos do paciente e vendo quais os medicamentos que aparecem e qual é a forma, qual que é a sequência ou a
prioridade com que eles cobrem aquelas informações. Se você tem uma relação boa, uma consulta bem feita, em que os dados foram explorados, foram pesquisados de uma forma satisfatória, você tem material para trabalhar e você leva isso para uma repertorização, aparece um conjunto de medicamentos. Esse conjunto de medicamentos, aí vem um momento crucial que você precisa escolher qual deles, mas isso é conversa para outro dia. Vamos ficar restritos hoje à questão da repertorização, mostrando que há um passo importantíssimo para você fazer antes de executar a operação, que também podemos conversar mais num outro dia, num outro momento, que é a consulta, a relação profissional-paciente, a capacidade de escolher os dados. E isso aí nós vamos conversar um pouquinho mais daqui a pouco, como é que a gente seleciona esse material, os dados para fazer a repertorização. Mas, por enquanto, estamos limpando o terreno, tirando a tentativa de colocar que existe algum esquema, alguma pré-definição, alguma prioridade de quais são os itens, quais são os sintomas, os sinais do paciente mais importantes para a repertorização. Antes de você entrar nesse tema aí, que eu acho que você vai conseguir explicar para as pessoas aqui, vamos tentar clarear um pouco para quem não é, vamos falar assim, médico homeopata. Então, a repertorização, a gente pode falar que é o processo em que o médico homeopata vai pegar toda aquela informação que ele está recebendo do paciente, não só as queixas, mas todas as informações que eu acredito que a boa maioria aqui, se não for médico, já passou por alguma consulta homeopática. Né? Então, nós perguntamos com o que sonha, né? Se o calor ou o frio incomoda mais, se sente sede ou não sente sede. Então, nós vamos pegar todas aquelas informações e traduzir para uma linguagem homeopática, certo? Uhum. Né? E aí, essa linguagem homeopática é o que a gente chama, né, de rúbrica, e essas rúbricas serão colocadas na repertorização, certo? Você quer fazer alguma observação sobre isso para clarear um pouco mais? Não, tá. Correto. E aí a minha pergunta ia cair no que você estava entrando aí, né? Você disse no começo que a importância do sintoma é dada pelo paciente, certo? Uhum. Eu gostaria muito que você destrinche. A Juranda acabou de perguntar aqui, né? O que é um sintoma homeopático, né? Então eu gostaria muito que você realmente destrinchasse agora esse tema que eu sinto que é de extrema importância, né? Primeiro explicando o que é um sintoma homeopático e que clareasse vamos falar assim, para os pacientes e até para nós que somos médicos homeopatas ou outra profissão de saúde que pode prescrever remédios homeopáticos, como definir a importância de um sintoma homeopático para que o paciente também não fique muito focado em achar aquele sintoma que seja mais importante. Rogério, eu penso que isso é uma das coisas mais complexas para a gente explicar, porque as pessoas estão acostumadas com a informação muito objetiva. Por exemplo, se você disser que em certos momentos você sente um desconforto na sua respiração e aí você tem que fazer uma expulsão do ar repentinamente, aquele ar que vem lá dos pulmões e da traqueia, passa pela laringe, faz um barulho, e aí você consegue um certo alívio depois que você faz você hoje faz, não, você está com tosse, entendeu? Ou seja, as coisas objetivas, como sintomas e sinais, muito popularizado, a não ser uma pessoa com, sei lá, talvez até com uma deficiência ou com uma falta de cultura, uma pessoa que não foi aculturada, vai ter dificuldade para descrever, né, os seus sintomas mais comuns. Né? Mas vamos pegar, por exemplo, a dor de cabeça que você disse agora mesmo. A dor de cabeça, o paciente fala, não, uma dor de cabeça. O que interessa para o homeopata são os dados individualizantes. Aquilo que muita gente tem, a dor de cabeça, vamos pegar até mesmo uma insônia. Pegar a insônia de uma forma geral, muita gente tem, não individualiza o caso do paciente. Nós buscamos aqueles traços, aqueles dados que particularizam e, se for possível, que individualizam
realmente a pessoa. Então, uma dor de cabeça que melhora num ambiente barulhento, ou melhor ainda, uma deficiência de audição, né? Uma diminuição da capacidade auditiva que melhora num ambiente barulhento, você está pegando uma característica rara. Então, o que é raro, e nós complementamos na homeopatia dizendo assim, que o que é raro, estranho e peculiar ajuda muito para se identificar o medicamento homeopático. Adriano, homeopatia é isso mesmo, Adriano. O importante é que os sintomas sejam raros, estranhos e peculiares. Então, assim, de repente a pessoa não sabe que aquilo é raro, né? Ela pode até achar que é comum, mas o homeopata, avaliando a literatura e a sua experiência clínica, sabe que aquilo é uma raridade. Então, isso depende um pouco também do conhecimento da matéria médica e que aparece no repertório. Um repertório, por exemplo, que tem característica ansiedade, a pessoa diz, eu sou muito ansioso, mas ela não sabe especificar o que a deixa ansiosa, ela vai falando. Bom, eu me preocupo muito com questão de saúde, qualquer coisinha eu acho que já pode ser uma coisa grave, aí eu tenho que ir ao médico, tenho que fazer exame, se o médico não pede exame, eu fico chateado, fico aborrecido. Então, assim, ele já está particularizando. A ansiedade dele é mais voltada para a saúde. E, assim, sucessivamente, qualquer que seja a informação, a gente procura ver qual é a caracterização daquela queixa, daquele relato, daquela descrição. E isso é que vai permitir que aquilo seja transformado num sintoma de valor homeopático, uma rubrica, a gente vai procurar uma rubrica no repertório. Então, temos lá ansiedade. Tem vários tipos de ansiedade, mas tem ansiedade pela saúde, que também tem muitos medicamentos, mas já é uma coisa que ajuda na individualização do paciente, daquele caso. O que importa é que a gente vai somar algumas características para poder fazer a repertorização, algumas características do paciente. Além desse critério da raridade, que é ser raro, estranho e peculiar, nós temos também uma coisa que é muito comum, muito estudada na homeopatia, que são as modalidades, que ajudam também a identificar, a particularizar uma determinada queixa. Uma dor de cabeça, que tem relação com algum horário, ou que tem algum fator que melhora ou que piora, pode ser já um dado também que vai contribuir para a repertorização e, consequentemente, para a escolha do medicamento a ser prescrito. O que importa, enfim, a ideia é que o profissional, o homeopata, vai ajudar o paciente com perguntas que têm como objetivo fazer essa individualização do caso. Andamos, Rogério, alguma coisa? Sim. Quando eu fiz homeopatia, há mais de 10 anos, eram duas siglas que ficaram marcadas para mim, né? Uma é o raro, estranho e peculiar, que é o REP, né? Raro, estranho e peculiar. E a outra era o PIN, persistência, intensidade e modalidade, né? Então, um bom sintoma homeopático é aquele que é raro, estranho e peculiar, persistente, intenso e bem modalizado. Então, eu acho que você esclareceu bem essa questão, e é muito importante, né, para o paciente ser espontâneo. Uma coisa que eu percebo hoje, principalmente em pacientes da saúde mental, né, que já estão em algum tipo de tratamento psicoterapêutico, eles já chegam, como poderia dizer, já chegam meio que formatados, né? E às vezes não são espontâneos da maneira que nós gostamos, né? Que é melhor para o médico, né? Então, essa espontaneidade de relatar os sintomas como eles são, né? Uma dor de cabeça na testa que piora com o escurecer, eu sinto arder, né? A pessoa já, às vezes chega já com um linguajar muito técnico, achando que isso facilita, enquanto, na verdade, quanto mais espontaneidade, quanto mais naturalidade, quanto mais essa expressão de sensação, né, for mais espontânea, melhor para nós, né? Tem uma pergunta aqui do Adriano, né? Eu não sei responder porque eu não conheço o repertório do Boeric. Você tem conhecimento, Gilberto? Tem, sim.
Eu acho que a maioria dos repertórios que foram desenvolvidos na época do Hahnemann e logo depois, eles foram suplantados pelo repertório do Kent. Então, o Kent conseguiu organizar, desenvolveu alguns critérios para a confecção do repertório. E isso teve uma aceitação generalizada pelo meio homeopático. Esse repertório só teve um rival que acabou dando origem ao Complete Repertory, aquele cara lá da Holanda, eu não guardo o nome dele, mas o Kent, repertório de Kent, foi muito desenvolvido depois pela equipe do radar, da Arquibel. Está aqui mais esse repertório. Como eu disse, ele tem as suas limitações e não teve o desenvolvimento como esses outros tiveram, né? O Kent principalmente, ele desenvolveu o critério de que você começa por uma alteração e depois é que você vai para o geral dela, para a origem, para o local. Então você começa assim, né? Você tem lá, o capítulo é cabeça, você tem vários sintomas, sinais, alterações, até que você chega em dor de cabeça. Aí vem horário, primeiro, né? Manhã, tarde, noite, sempre assim, segue essa norma. E depois ele vai para as modalidades, em ordem alfabética. Como você disse, por exemplo, dor de cabeça antes do meio-dia, começa em ordem alfabética, e depois vai seguindo. Então, eu entendo que o Beric e outros repertórios, como do Iar, e eu acho que vários outros que hoje a gente perdeu o contato, e mesmo o repertório do Kent, né? O original, para você ver que ele tinha, quando eu comecei a estudar homeopatia, que eu fiquei um mês lá na cruzada homeopática da Associação Paulista de Homeopatia, o repertório de Kent, que era o mais usado na época, ele tinha transtornos por antecipação, ele tinha 2 medicamentos, né? Eu me lembro que um era arsênico, o outro eu não tenho certeza se era anacardium. Hoje você pega, tem 60 medicamentos, talvez até mais, né? O que transformou a rubrica transtornos por antecipação numa rubrica de menor importância, porque quando você tem muitos medicamentos, você perde muito da individualização que ela poderia proporcionar. O que tem acontecido na homeopatia, de uma forma geral, em função das patogenesias contemporâneas, que são muito frouxas, elas são muito elásticas, permitindo a inclusão de sensação que não é bem um sintoma, não é bem um efeito patogenésico do experimentador. E isso já é uma crítica antiga. São 2 críticas muito importantes que influenciam muito na produção do conhecimento homeopático. Na minha opinião, essa é uma, que eu acabei de citar, porque o experimentador está vivendo normalmente e tem alguma impressão qualquer e aquilo não tem o que eu digo que seria importante você identificar nessa sensação, nessa impressão do experimentador, é como se fosse um relâmpago na noite escura. Ele está um clarão assim, momentâneo, mas de uma intensidade que permite ao experimentador com segurança dizer: isso aqui é fruto da minha experimentação. Então, essas sensações pouco assim intensas fazem parte do dia a dia de qualquer pessoa. Qualquer um que está vivendo e esteja atento às suas impressões, às suas sensações, ele tem, no final do dia, algumas coisas para registrar, que não são efeitos da patogenesia. Esse é um dos grandes problemas. Isso vai encharcando os medicamentos contemporâneos que você não consegue ver qual é o tema que ele revela, porque tem tanta coisa, tanto efeito assim que é solto, é tanta coisa que fica muito difícil. Eu falo isso com segurança porque
O pessoal lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, fez uma patogenesia de dioxino. Eu estava no Acre, ainda morando no Acre, então eles me mandaram e me pediram para eu fazer um estudo da matéria médica do material obtido na patogenesia. E aí eu peguei uma outra patogenesia feita de dioxino lá, se não me engano, em Nova Zelândia. E aí eu acabei excluindo essa patogenesia lá de Nova Zelândia, porque não dava samba, sabe? Você não conseguia fazer aquilo, montar uma unidade do medicamento, a unidade temática. O que é unidade temática? É quando você encontra o eixo, que você vai para a hipertrofia, conforme eu expliquei com a visão, aumenta, aquilo vai aumentando de uma forma progressiva ou vai perdendo, vai diminuindo, vai escasseando até que fica nulo, ausente, e fica só a carência daquilo. Não, pode concluir, depois eu quero fazer só uma observação. Você concluiu? Concluir, pode falar. Uma pergunta bem interessante aqui, feita pelo Instagram, pela TT Mafra, que ela coloca o seguinte: tenho tanta dor de cabeça que não consigo identificar as causas. Eu acho que seria interessante você explicar para ela isso, né? Porque o importante não é identificar as causas, né? É ela observar os sintomas, certo? Então, aproveita essa pergunta aí e faça o seu comentário a respeito sobre essa fala, né, que ela disse, né? Tenho tanta dor de cabeça que não consigo identificar as causas, aproveitando para você fazer, porque eu sei que você tem um caso clínico para apresentar, para a gente fechar, e depois eu acho que seria interessante a gente encerrar a live com um caso clínico para deixar claro para as pessoas aqui o que é uma repertorização. Rogério, eu acho que vai ser pouco provável que a gente consiga falar sobre o caso clínico, mas alguma coisa dele dá para falar. Mas vamos lá, dor de cabeça com muita frequência, e a gente sabe, pelo nosso, é um outro tema, né, que é a unidade mente-corpo, que é uma contribuição fantástica da homeopatia para a compreensão da doença do ser humano, para a doença de qualquer ser, né? Pode ser humano, animal, vegetal, mas particularmente para nós, atuamos na saúde humana, a doença de uma pessoa no seu corpo ou na sua mente, quando é doença psiquiátrica, é a projeção dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, ou seja, é o psicoafetivo que se projeta no corpo. Então, o paciente pode não saber disso e, ao analisar as suas queixas, a grande maioria não sabe. E nem muitos profissionais de saúde, de psicologia, de psiquiatria, porque eles estão presos ao pensamento convencional, que acha que uma causa é diferente do que está se manifestando. Tá? Mas na homeopatia, a gente sabe que se dói alguma coisa na pessoa, é porque dói nela, dói na alma, dói nas suas emoções, ou no seu sentimento, ou na sua percepção. Quer ver uma coisa que dói? A saudade dói, é um sentimento. Mas no nível racional, a perplexidade dói. O estado de confusão, às vezes, que a pessoa acha que as coisas estão, que o mundo está de cabeça para baixo, está tendo uma mudança muito acelerada, e algumas pessoas estão muito assim confusas. Isso dói, porque ela não entende. Não entender as coisas pode ser muito doloroso para alguém. Né? Então, o paciente pode não saber a causa aí, e aí você tem razão, Rogério, nós não queremos saber a causa, nós queremos saber como que ela é, como que ela vive, como que ela se sente. Então a gente pergunta para o paciente, me fala sobre o seu temperamento, como é que você é? Aí ele fala algumas coisas e a gente vai perguntar assim, mas você disse que às vezes fica muito triste, eu queria saber como é que é a sua tristeza, fala mais. Então a gente vai puxando e aí você vai fazendo a ligação entre a vivência e o que se passa no corpo ou no desequilíbrio da doença psiquiátrica. É uma coisa só, é uma coisa que se projeta. A dor, em qualquer que seja o lugar do corpo, corresponde a uma dor vivenciada, a uma dor de uma decepção, de uma mágoa, como eu já disse, de uma coisa que a pessoa se sentiu injustiçada e por aí afora. Tudo que nós vivemos com alguma sensação de dor porque não é compreendido, dor porque
alguém desrespeita, e você vai vendo que não é por uma outra razão, é uma razão dolorosa. Está com dor em algum lugar, seja dor nos rins, na vesícula, nas articulações, aonde for essa dor, ela é a projeção de uma experiência dolorosa no nível psicoafetivo. E muitas vezes o homeopata pode até dar uma devolução. Ele deve oferecer para o paciente uma devolução, mostrando a conexão de uma coisa com a outra como hipótese para o paciente. A gente não vai bater, né, escancarar isso, mas a gente pode questionar com o paciente a possibilidade de que exista um vínculo entre aquela experiência vivida e aquilo que se manifesta no corpo. Ok, muito bom. Eu acho que não vai dar tempo da gente fazer, demonstrar uma repertorização hoje, mesmo porque tem duas perguntas aqui interessantes. Né? Não sei se você viu, a primeira é do Adriano, né? É possível fazer a escolha do medicamento correto baseando apenas no núcleo do sofrimento do doente, pela temática? No meu entendimento, sim, mas eu gostaria que você, totalmente possível, viu, Adriano? Mas que você, Gilberto, que é mestre aí nessa questão dos temas, respondesse para o Adriano. Ok, Adriano, boa pergunta mesmo. O Rogério já respondeu na síntese que é possível. Eu acho que quando é um sofrimento que domina a pessoa de uma forma muito significativa e ela expõe isso com clareza, você tem uma chance de escolher um medicamento. Por exemplo, eu tive uma paciente, uma adolescente há muito tempo, muitos anos, que ela era uma menina assim negra, simpática, ela era bonitinha, mas ela se achava horrorosa. Era o sofrimento dela. Ela não conseguia suportar a si mesma porque ela se achava extremamente feia. Aquilo era insuportável para ela. E isso era o drama existencial. Quando você tem uma informação com esse peso e você tem no repertório poucas opções para você valorizar, aí você tem chance de prescrever só por isso, porque a vida dela estava restrita a isso. Então, é preciso que você tenha as duas coisas, uma importância muito grande que a pessoa atribui. Às vezes, a pessoa não atribui essa importância, ela não tem consciência disso, mas você vai percebendo que as informações todas estão influenciadas, as alterações. Eu publiquei o caso de um paciente que tinha um problema na coluna, tinha tido uma queda de um andar, e ele teve uma queda e teve uma fratura na coluna, ficou bastante tempo em casa. E isso aí, de alguma forma, correspondia a uma preocupação que ele tinha com o filho dele ficava sozinho um período em casa, ele ligava muito para o menino tinha 12 anos, e aí é muito preocupado com a violência, sabe? Então, não saía, não passeava, porque o mundo está muito violento, é muito ruim de você sair de casa com a família. Ele não tinha consciência que ele estava transformando a vida dele numa prisão. Ele estava preso em casa e o acidente ajudou para que ele pudesse ficar constantemente em casa. Ele ficou de repouso muito tempo, meses e meses. Então, a medicação dele ajudou muito a recuperação desse quadro. Ele já tinha voltado a se movimentar quando ele me procurou, mas ainda dominado por essas preocupações, por esses medos. E a medicação homeopática ajudou muitíssimo para que ele se soltasse, para que ele fizesse uma autocrítica em relação ao seu comportamento no tocante à educação do filho. Então, é possível, sim, dessas duas formas que eu falei. Talvez tenha até mais que eu não saiba, né? Quer complementar, Rogério? Não, é porque... E tem a pergunta da Juranda aqui, que também, vamos falar assim, tem uma certa semelhança com a pergunta do Adriano, é que, no caso da dor de cabeça, você pode escolher o medicamento de acordo com o tipo de dor de cabeça, lateralidade surgiu quando? Eu vou até comentar, Juranda, semana passada, se eu não me engano, eu mediquei um paciente com dor de cabeça porque ele falou a frase era mais ou menos a seguinte: ele tinha uma dor de cabeça latejante
depois ele beber água fria quando ele estava com calor. E se você for no repertório que eu estava usando, só tinha um medicamento, que era Briônia. E um dos temas dele, assim, que a gente poderia concluir, ele era uma pessoa de negócios e muito, muito preocupado com os negócios, com a questão financeira. E eu entendo que Briônia também tem esse tema de negócios, mas é uma keynote raro, estranho, peculiar, e eu mediquei ele com esse medicamento por causa desse sintoma. Não sei se melhorou porque foi semana passada, então assim, né? Mas eu escolhi o medicamento, né, de acordo com esse sintoma da dor de cabeça dele que agravava quando tomava água gelada, mesmo ele estando com calor. E eu gostaria, Gilberto, já são 7h57, eu gostaria que você fizesse as suas considerações, já finalizando aí, para a gente não passar muito do horário. E aí fica para a próxima, né, Gilberto? Eu acho que seria interessante, né, logo a gente fazer uma live, trazendo um caso clínico e explicando de uma maneira bem clara o que é uma repertorização. A intenção foi essa mesmo, é colocar um pouco aspectos filosóficos, pedagógicos da repertorização e da necessidade que tem da pessoa estudar um pouco de semiologia homeopática, né? Estudar o repertório também. Mas eu aproveito assim o comentário que você fez aí sobre esse caso da Briônia para falar o seguinte, que um medicamento que tem horror de si mesmo, do seu próprio corpo, entre outros, o repertório a rubrica desprezo por si mesmo. Para quem estuda um repertório inglês, é o contempt of self, desprezo por si mesmo. Você vai encontrar alguns medicamentos ali, como Tuia, como Laccanino. O principal nessa rubrica, eu acho que é o Laccanino, porque ele se considera uma massa disforme de doença. A pessoa que chega a se achar horrível e não suporta a si mesmo, a sua aparência, entra num desses medicamentos aí, e são poucos para você escolher. É claro que se você pega somente uma informação, ela tem que ser muito significativa ou está como o Rogério fez, ele usou baseado num sintoma guia, o keynote. O sintoma guia é aquele que só tem um medicamento. Agora, é importante que a matéria médica também tenha um pouco a ver com o caso do paciente, que foi o que ele fez. Valorizou, no caso da Briônia. No meu caso, eu valorizei. Não tinha mais muita informação da garota, porque ela estava muito obcecada com o desprezo por si mesma, e eu valorizei bastante isso, considerando que tem poucos remédios na rubrica, e tem um deles, que é Laccanino, que tem essa sensação de que é uma massa disforme de doença, um horror de si mesmo. E no caso do paciente que tinha medo de violência e que vivia muito preocupado, o filho dele de 12 anos ficava sozinho, tinha medo que algum amigo fosse para lá ficar com ele, fosse vítima de alguma violência sexual. O medicamento principal dessa questão de preocupação, de medo, de estupro, e de preocupação, de sonhos, um dos principais é arnica, porque a arnica é um medicamento que tem a ver com as invasões, com os choques, com as contusões. Então, esse caso está no livro Homeopatia e Saúde, tá bom? É isso. Eu acho que nosso objetivo hoje foi estudar a repertorização, dando algumas pinceladas e excluindo algumas teorias, algumas tentativas de fazer com que as pessoas supervalorizem algum tipo de sintoma. O mais importante é que na consulta, no relacionamento profissional com o paciente, esse profissional tenha a sensibilidade e a capacidade de colocar, de explorar os dados do paciente com respeito, mas também com muito interesse, com delicadeza, mas demonstrando que ele quer conhecer bem o paciente, porque essa é a matéria-prima indispensável para o trabalho do homeopata. Então é isso, gente. Eu aqui termino, então, agradecendo muito a participação de vocês. Um grande abraço. Eu também agradeço a todos. Até a semana que vem. E a gente está aqui, assim, todo mundo aprendendo, né? Um abraço, pessoal. Boa noite. Boa noite, um abraço.